As crianças podem sair para a sua sala, para a sua programação. Nós, adultos, vamos estar abrindo nossas Bíblias em Lucas capítulo 2, Evangelho de Lucas capítulo 2. Muito obrigado, coral, por falar ao nosso coração através da letra e a letra dessas músicas e da música também. Que bênção! E eu quero continuar pensando no Natal. Eu quero continuar pensando no Natal com você, e o título da mensagem desta noite é: e se Jesus não tivesse nascido? E se o Natal fosse uma mentira? E se Natal não existisse? Natal, nós celebramos o nascimento de Cristo, mas e se Cristo não tivesse vindo a esse mundo? E se Cristo não tivesse nascido, como seria a nossa vida? Como seria a existência aqui neste mundo? Lucas capítulo 2, começando no versículo 8. Lucas 2, 8. O texto fala: havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Não é toda hora que aparece anjo. Tem gente que fala que viu anjo e coisa assim, e a gente não consegue acreditar, não. Aqui você vê um relato bíblico verdadeiro. Quando os anjos, esse anjo aparece, o que acontece com os pastores? Eles ficam aterrorizados. Eles não saem falando para todo mundo: eu vi o anjo, que legal, foi bacana, ele é brilhante. Não, você fica aterrorizado. O anjo reflete a glória do Senhor de uma forma mais intensa. A gente perde a voz, a gente fica morto de medo. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. A palavra manjedoura é muito bonita, na verdade é um coxo, um tronco de árvore cravado e de uma forma que dê para colocar alimento ali para os animais, no buraco feito naquela madeira. Jesus foi colocado num coxo, lugar talvez até mal cheiroso. De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede a sua graça, o seu favor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Se você adora Cristo, se você já se entregou a Cristo, você é um dos homens privilegiados por Deus, como eu já preguei domingo passado. Deus conferiu a você o seu favor, a sua graça. Ele não faz isso com todo mundo, mas Ele fez por você. Valorize isso. E se Jesus não tivesse nascido? Em mais alguns dias o mundo vai estar celebrando o Natal. No primeiro Natal nós vimos que os anjos celebraram o nascimento de Cristo com grande alegria. O cântico é glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Um grande coral de anjos cantando uma música com essa letra. Como é que você vai celebrar o Natal de Cristo? Como é que você tem celebrado o Natal de Cristo? James Kennedy, esse pastor, ele falou assim, tem uma frase dele que eu queria colocasse ali, por favor. A frase diz assim: Jesus é a pessoa mais importante na história da humanidade. Jesus é a pessoa mais importante na história da humanidade. Ele transformou praticamente todos os aspectos importantes da vida. Mas a maioria das pessoas não sabe disso ou não reconhece isso. A maior tragédia na época de Natal, diz o pastor James Kennedy, a maior tragédia na época do Natal não é tanto a comercialização, mas sim a banalização que se faz da pessoa de Cristo, da sua abençoada vinda a esse mundo. Ele fala: é trágico ver que as pessoas tenham se esquecido do Senhor Jesus, a quem eles devem tanto. E esta mensagem, hoje à noite,
ela visa ajudar a mim e a você a entender que nós não somos nada, mas Jesus é muito importante. Comparado com seu pai, com a sua mãe, comparado com seu patrão, comparado com políticos, comparado com atletas, comparado com atores, comparado com pessoas ricas, pessoas inteligentes, Jesus é muito maior, infinitamente maior. Nenhuma dessas pessoas que eu mencionei aqui merece seu louvor, sua adoração, sua devoção, mas Jesus, Ele é digno de que você o adore, que diariamente, não só no culto, mas diariamente, que você viva para a glória dEle. E eu espero que essa mensagem Deus use para te acordar em relação, ei, eu não estou tratando Jesus com a dignidade que lhe é devida. Eu estou pisando na bola com o meu Jesus, eu estou pisando na bola com o meu Deus, eu estou em falta com Ele, eu preciso valorizá-lo mais, eu preciso adorá-lo melhor, eu preciso viver mais para a sua glória. Eu espero que essa mensagem seja usada por Deus para te ajudar a ver Jesus de uma forma muito maior, muito mais especial, como Ele realmente é. Em 1946 foi produzido um filme, e o título do filme era assim: A Felicidade Não Se Compra. E nesse filme o personagem principal, ele teve a chance de ver como que seria a vida da sua família, como seria a vida dos seus amigos, dos seus conhecidos, se ele não tivesse nascido. E a moral do filme foi a seguinte, que a pessoa, por mais simples que seja, ela tem uma influência na família, tem uma influência no bairro, na cidade, que ela talvez não imagina. E essa talvez é uma mensagem legal para você. Talvez você se ache uma pessoa tão anônima, uma pessoa sem valor nenhum, mas olha, se você não tivesse nascido, muita coisa iria mudar na vida das outras pessoas ao seu redor. Todos nós influenciamos, todos nós impactamos a nossa família, a nossa sociedade, a humanidade. Por quê? Porque a sociedade é como uma grande teia de relacionamentos. A sociedade é como uma grande net, uma grande rede de relacionamentos. Se um de nós nasce, se um de nós morre, balança aquilo e afeta todo mundo, de um jeito ou do outro. Hoje eu queria que você parasse para pensar comigo assim: e se Jesus não tivesse nascido? Que impacto que isso teria na nossa vida aqui em Tupã hoje? E eu vou dizer para você, olha, apesar da origem humilde de Jesus, nascendo numa estrebaria, sendo colocado, usado como berço um coxo, uma manjedoura, Jesus, através da sua vida, dos seus ensinamentos, da sua autoridade e através dos seus discípulos, Jesus é a pessoa que mais causou e mais impactou a civilização humana, a nossa vida pessoal, a nossa vida coletiva. Jesus é a pessoa que mais balançou e transformou esse mundo, a história. Deixa eu dar alguns exemplos para você. Nessa mensagem eu vou dar vários exemplos de como Jesus impactou a humanidade. Primeira coisa, eu gostaria de falar para você sobre o impacto de Cristo, o impacto do cristianismo no valor da vida humana. A vida humana é valiosa, mas quem ajudou a gente a perceber isso e a respeitar a vida humana foi Jesus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus já havia dito, e Jesus é Deus, certo? Ele já havia dito: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse pequeno verso, esse pequeno relato e afirmação é a base, gente, para o princípio cristão da santidade da vida humana. A vida humana é santa porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso não podemos tratar um ser humano, nem mesmo morto, de qualquer jeito. Se você encontrar uma pessoa morta e você tratar aquele corpo de qualquer jeito, você vai para a cadeia. Da onde que vem essa ideia de que a gente não pode tratar um ser humano como a gente trata um animal? Vem do princípio cristão, vem do princípio do cristianismo, que começa com a sua base lá no Gênesis. Um engenheiro especializado em mineração, ele reuniu toda a equipe de mineiros e estava conversando com eles várias coisas, vários princípios, várias instruções. E daí ele fez uma pergunta para os mineiros no fim da sua palestra. Ele falou assim:
Qual a coisa mais valiosa que nós podemos extrair de dentro de uma mina? Qual a coisa mais valiosa que nós podemos extrair de dentro de uma mina? E depois que os mineiros foram competindo para saber quem que conhece qual é o metal mais valioso, é ouro, esse é prata, esse é aquilo, tal. Finalmente o engenheiro falou assim: olha, o que se pode extrair de mais valioso dentro de uma mina é o mineiro, são os trabalhadores, são os seres humanos que entram lá para trabalhar. Essa é a coisa mais valiosa, por isso segurança é muito importante. E esse engenheiro, ele está totalmente correto. Mas eu queria que você soubesse que essa visão do valor da vida humana, a vida humana vale mais do que ouro, do que toda prata de dentro de uma mina, essa visão só foi compreendida com o crescimento e a propagação do Evangelho de Jesus Cristo através do mundo. Aonde o Evangelho de Jesus Cristo não chegou ainda, a vida humana é tratado de qualquer jeito, como se fosse lixo. Antes da vinda de Jesus Cristo ao mundo, e antes da influência de Jesus Cristo, da influência do cristianismo, a vida humana era extremamente desvalorizada. Você sabe disso? Você sabia que Jesus que fez a diferença? Por exemplo, no mundo antigo, o sacrifício de crianças era algo muito comum. Arqueólogos descobriram em áreas próximas a templos pagãos do passado, cemitérios de bebês que foram sacrificados. Muitos bebês sacrificados no altar desses deuses pagãos. Antes dos judeus conquistarem a terra prometida, o sacrifício de criança entre os cananeus era algo comum, e é por isso que Deus expulsou aquele povo daquela terra e colocou o seu povo ali. Não sei se você sabia, mas para um bebê era perigoso nascer, ser concebido em Roma ou na Grécia, no Império Romano ou no Império Grego. Por quê? Porque naquele tempo o aborto era algo desenfreado, era algo fácil demais, liberado à vontade. Um historiador falou assim: era comum que os bebês fracos e indesejados fossem levados à floresta ou à encosta da montanha para serem devorados por animais. O romano, o grego, a mulher ficava grávida, quando nascia a criança, olhava para a criança, se não gostava, se visse defeito, se visse algum problema, se ele queria menino, era menina, ele levava para a floresta e deixava os animais comer. Historiadores têm um documento do século II, do segundo século. O nome do documento é Carta de Diogoneto. Carta de Diogoneto. Pensei em você quando eu li sobre isso. Nesse documento, um cidadão romano, ele escreve uma coisa assim, ele escreve assim, que ele estava surpreso de ver que os cristãos são diferentes de nós romanos. Os cristãos se casam, os cristãos criam filhos, os cristãos não destroem sua prole, os cristãos não matam. Quando nasce um filho aleijado, eles não matam. Quando nasce uma menina, eles não matam, eles não põem na floresta, eles não jogam no abismo. Um historiador chamado Sherwood Wirt, ele escreveu assim: por causa do impacto do cristianismo em suas vidas, os imperadores Constantino e Justiniano promoveram reformas legais permanentes, tais como... Pode pôr o próximo quadro, por favor, aí. Olha as reformas que esses dois imperadores romanos, Constantino 280 a 337, ele se converteu ao cristianismo. Justiniano 483 a 565, foram impactados pelo cristianismo. E esses dois imperadores romanos, impactados por Jesus Cristo, pela pregação do Evangelho, pelos apóstolos e pelos que seguiram os apóstolos. Esses homens, uma vez que conheceram a Cristo, o Evangelho, que tipo de lei que eles passaram? Primeiro, a abolição de esportes libertinos e cruéis. A abolição de esportes libertinos e cruéis. Qual outra coisa? Uma nova legislação que protegia o escravo, o prisioneiro, e os homens mutilados e as mulheres rejeitadas, que antes eram simplesmente mortos, descartados. Agora uma nova legislação protegia o escravo, o homem mutilado, as mulheres rejeitadas. Que mais? Uma abolição da prática do abandono infantil. Isso passou a ser proibido. Por quê? Porque Cristo entrou no coração desses legisladores. A criação de hospitais e orfanatos começou ali também, influência de cristã. Proibição da marca de ferro com brasa na pele dos escravos, isso foi proibido também por esses homens, influenciados por Cristo.
As inimizades pessoais e disputas particulares, os tais duelos, foram colocados sob restrição. O mundo sem Jesus e antes de Jesus era bárbaro, terrível. A influência cristã no Império Romano ajudou a transformar em lei o princípio cristão da santidade da vida humana. E isso continua acontecendo até os dias de hoje. Deixa eu falar para você sobre o século passado e o começo desse século. Na China, antes da entrada do cristianismo, o infanticídio era gritante. O escritor americano Adam Smith, em seus escritos A Riqueza das Nações, em 1776, ele comenta: na China, muitos bebês são abandonados todas as noites na rua ou afogados como cachorrinhos na água. O desempenho desse ofício de matar crianças, esse ofício repugnante, chega a ser considerado um negócio reconhecido, pelo qual algumas pessoas ganham sua subsistência. Entretanto, no último século, devido ao movimento missionário moderno cristão, a vida de mulheres e crianças na China tornou-se muito mais digna e valorizada. Onde Cristo chega a valorização da vida humana. Imagina se Jesus não tivesse nascido. Deixa eu falar sobre a Índia. Na Índia, antes da influência do cristianismo, havia uma prática chamada sati. A palavra sati no hindu significa boa mulher. Essa prática sati era a seguinte: o marido morria e o corpo dele era colocado numa pira, num lugar para ser queimado, que é a prática que eles usam lá. Mas a mulher, para demonstrar sua fidelidade ao marido, seu grande amor pelo marido, saudades dele, ela era colocada lá e queimada viva também, junto com ele. E a coisa era feita de um jeito que a mulher, não é se ela quisesse isso, mas obrigatoriamente também. Então, antes da influência do cristianismo na Índia, nós tínhamos essa prática. O infanticídio, especialmente de crianças, de meninas, que eram lançadas do mar. O grande missionário William Carey e outros grandes missionários lutaram muito diante das autoridades britânicas para conseguir mudar isso na cultura hindu. E a vitória só foi alcançada no século XIX. Lá na Índia tem as pequenas viúvas, jovens criadas para serem prostitutas culturais, cultuais. E no século XX, uma missionária chamada Amy Carmichael, essa mulher, a história da Amy Carmichael é muito legal. Ela nasceu e logo se converteu quando menina, e ela queria ser missionária e tal, mas era menina de oração. Aos 7, 8 anos, ela cria no poder da oração. E ela achava que os olhos azuis da mãe dela muito lindos, e ela queria ter olhos azuis também. E ela cria no poder da oração, mas os olhos dela eram bem castanhos pretos. Então, a Amy Carmichael começou a orar um dia com muita fé. Ela leu na Bíblia que Deus responde oração. Ela pegou o texto bíblico, apertou Deus contra o canto. Ela fez o que muitos crentes fazem hoje. Fala: Senhor, tua promessa fala, tudo que eu pedi com fé, o Senhor dá, tal. E eu vou dormir, eu quero acordar amanhã com olhos azuis, igual da minha mãe. E ela orou com fé, e acredito que aconteceu. No outro dia, quando ela despertou, seus olhos continuavam da mesma cor. Nada de olhos azuis e nada. Mas ela não desistiu de Deus. Ela continuou servindo a Deus, se tornou missionária. Chegando na Índia, ela queria agora se identificar com o povo. Ela queria poder entrar nos templos hindus, e ela era impedida porque ela era uma pessoa branca, pele branca, estrangeira, não podia entrar nos templos hindus para poder evangelizar as pessoas lá dentro. Daí ela descobriu que se ela se vestisse igual uma hindu, e se ela passasse pó de café na pele e no rosto, ela era tida como uma hindu, e ela podia então entrar nos templos, e eles não barravam ela na porta dos templos. E a primeira vez que ela conseguiu passar pelos porteiros e entrar num templo hindu, e ela falou: agora eu posso aqui fazer meu ministério entre os hindus, dentro de um templo hindu. Daí veio na mente dela a oração que ela fez aos 7 anos. Eu pedi que Deus mudasse a cor dos meus olhos, mas se Ele tivesse mudado, isso ia me causar problema aqui agora. Então ela louvou a Deus que Ele não respondeu a oração dela. Irmãos, tem muita oração que eu já fiz também a Deus, graças a Deus que Ele falou não para mim.
Louve a Deus pelos nãos que Ele te dá. Deus nunca dá um não de bobeira. Quando Ele fala um não para você, é porque Ele sabe o teu futuro. Ele sabe que você está meio que precipitado, você está pedindo por uma coisa que você não vai ser bom na sua vida. Então Ele fala não. E aí a gente precisa ter maturidade, a gente precisa ter amor e confiança na sabedoria de Deus, no amor dele para receber o não. Mas vamos voltar. A Amy Carmichael, essa missionária, trabalhou tanto lá entre os hindus, e ela, o que ela fez? Ela lutou muito contra essa prática de ter crianças e jovens juniores já servindo como prostitutas cultuais, e ela foi tirando essas meninas dessa situação, levando-as para uma comunidade cristã. E por sua causa a escravidão das crianças em rituais pagãos naquele lugar foi proibida finalmente, isso após a sua morte. Charles Haddon Spurgeon, esse pregador, príncipe dos pregadores da Inglaterra do passado, ele contou sobre uma mulher hindu que disse para o missionário da sua igreja o seguinte: essa mulher hindu se converteu ao cristianismo, começou a ler a Bíblia, e ela estava maravilhada com a Bíblia, com a palavra de Deus, e ela falou para o missionário o seguinte, ela falou: quem escreveu a Bíblia deve ter sido uma mulher e não um homem. Ele falou: mas por quê? Ela falou: porque nos nossos livros sagrados hindus nunca se fala das mulheres, e quando os sábios nossos se referem às mulheres é para nos repreender, para nos colocar para baixo, mas na Bíblia fala tanta coisa bonita sobre a mulher, tanta palavra de amor, Deus demonstra tanto carinho pelas mulheres. Quem escreveu a Bíblia deve ter sido uma mulher. Gente, apesar da sua origem humilde, Jesus, através da sua vida, seus ensinamentos, através dos seus discípulos, realizou mais mudanças em prol da raça humana do que qualquer outra pessoa ou movimento significativo na história. E eu poderia falar a vocês muitas outras coisas. Eu poderia falar a vocês sobre o impacto do cristianismo na educação, por exemplo. Esse eu vou falar, vamos lá. O impacto de Cristo, do cristianismo na educação. Você não pode desprezar Jesus. Se não fosse por Jesus, a vida humana não teria valor nenhum. Se não fosse por Jesus, o que seria da educação? O que seria da educação? Que impacto Jesus teve na educação? A mentalidade da educação para todos, que está se espalhando pelo mundo, a mentalidade da educação para todos, sabe de onde que vem? Vem de Jesus Cristo e dos seus discípulos. Jesus, ele começou seu ministério ensinando. Jesus começou seu ministério se referindo ao Velho Testamento. Para você conhecer o Velho Testamento, você precisa saber ler e escrever. E ele foi ensinando, incentivando as pessoas a examinar as Escrituras, a conhecer o Velho Testamento, porque testificavam acerca dele. E Jesus mesmo apresentou ensinamentos práticos, inteligentes, lógicos e bem organizados. Jesus não falava abobrinha, Jesus não tinha um discurso que não ia a lugar algum, um monte de baboseira como alguns pregadores que a gente vê por aí, que vai falando e não diz nada, é só glória a Deus, aleluia, e papapá, e fala uma frase, depois se perde no meio. Não, Jesus tem uma linha de pensamento, tanto é que o pastor Renato pôde pregar por 3 meses no sermão do Monte de Cristo, de uma forma bem organizada, lógica. Jesus vai assunto por assunto, em tudo ele tem o ponto central, os pontos periféricos. Jesus, ele usou muito e desenvolve, ele nos chama a pensar, a raciocinar. Os sermões de Jesus não só tocam o coração da gente, mas tocam a mente da gente. Quem começa a buscar a Cristo, a escutar a Cristo, a ler os ensinamentos de Cristo, a pessoa começa a ter uma mente mais organizada. O que mais? Os ensinamentos de Cristo foram registrados pelos apóstolos, na forma de documentos, na forma de tratados, de cartas. Então o evangelho que acontece, o evangelho de Cristo Jesus promove um livro. E esse livro, para você conhecê-lo, para você lê-lo, para você estudá-lo, você precisa aprender a ler e escrever, você precisa aprender a pensar. E a Bíblia, então, quando chama você para Cristo, ela chama você para se tornar uma pessoa mais racional, uma pessoa que ama estudar. O pesquisador chamado Samuel Bloomfield concluiu que a educação para todos, essa ideia de educação para todos, não só para alguns, mas para todo o povo, para homens e mulheres, isso daí começou com a reforma protestante. Esse pesquisador falou assim, que quando os reformadores substituíram a autoridade papal pela Bíblia, desenvolveu-se então essa visão
O que os reformadores pensaram, gente? Eles pensaram assim: peraí, o movimento da reforma só vai sobreviver e frutificar com a divulgação da Bíblia em todas as camadas da sociedade. Para isso, nós vamos precisar promover a educação para pobres e ricos, e não só para os ricos, para homens e mulheres, e não só para homens. E foi assim que a reforma ajudou muito o desenvolvimento dos povos, através de acabando com o analfabetismo. Eu estou ficando analfabeto. Mas sabe o que é interessante na história? Esse tal de Samuel Bloomfield, esse pesquisador que descobriu isso daqui, para ele estudar da onde que veio essa ideia, educação para todos, ele foi obrigado a ler o Tratado da Religião Cristã, que são vários livros de Calvino. E quando ele, para fazer a pesquisa, teve que ler desse Tratado de Calvino, o que aconteceu com ele? A hora que ele terminou, ele entregou a vida dele a Cristo, ele se converteu. Em resumo, gente, aonde quer que o Evangelho é pregado, as pessoas são levadas a desejar a palavra de Deus todos os dias. E para as pessoas, para ler a palavra, a carta de amor de Deus que é a Bíblia, as pessoas deixam o analfabetismo, as pessoas vão aprender a ler e escrever, as pessoas vão para a escola. Então, Jesus tem um grande impacto, o cristianismo tem um grande impacto na educação. Mas deixa eu falar sobre o impacto de Cristo e do cristianismo no mundo acadêmico. Não é só na educação, não é só acabando com os analfabetos, mas no mundo acadêmico superior. Se não fosse pelo cristianismo, eu não sei onde nós estaríamos hoje. Talvez você não faça ideia, por isso que é com alegria que eu passo isso para você. Você sabe quais são as 12 melhores universidades do mundo? Sabe aonde estão e quais são as 12 melhores universidades do mundo, de acordo com o ranking mundial? Está aqui, nesse quadro, pode colocar aí, por favor. Alô? Eu acho que está com problema lá, não deu. Mas as 12 maiores universidades do mundo é Harvard, é MIT, Cambridge e várias outras, eu não vou ler todas elas. As duas melhores é Harvard e MIT. Você sabe qual que é a origem delas? Sabe qual a origem dessas duas melhores? Só de Harvard, dos alunos que passaram por lá, 47 deles receberam o prêmio Nobel. MIT, 78 ex-alunos de lá receberam o prêmio Nobel. Cambridge, que é no Reino Unido, 89 ex-alunos receberam um prêmio Nobel. Sabe no Brasil quantos prêmios Nobel a gente conseguiu até hoje? Um jovem chamado Ávila, ele conseguiu um prêmio Nobel na matemática, recentemente. Mas até então a gente nunca conseguiu um prêmio Nobel. A Argentina conseguiu 3, ela ganha de nós. Olha que vergonha. Mas que pena, está lá, ótimo. Todas essas escolas ali, Stanford, Oxford, Chicago, Yale, Columbia, Berkeley, Imperial College. Gente, das 123 universidades que primeiro foram plantadas na América do Norte, todas elas eram de igrejas presbiterianas, igrejas batistas, igrejas anglicanas. Harvard, por exemplo, na entrada de Harvard, se você um dia tiver o privilégio de visitar essa grande escola, essa escola tão importante, você procura na entrada da escola uma pedra, onde está encravado, nessa pedra está escrito uma frase muito legal, escrita pelos fundadores da escola. Eles dizem assim: depois de Deus haver nos trazido em segurança a Nova Inglaterra, que é a América do Norte, depois de havermos construído nossas casas, promovido as necessidades da nossa comunidade, construído templos para adorarmos a Deus, lutamos pelo aprendizado avançado, com a preocupação de não deixar nenhum pastor sem conhecimento para as suas igrejas. Olha a preocupação dos fundadores de Harvard. Harvard era, em primeiro lugar, um seminário teológico, mas como eles criam que toda a ciência é de Deus, e toda a verdadeira ciência não vai contra a Bíblia, mas apenas confirma a Bíblia, eles não só ficaram na teologia, mas eles começaram a ter várias outras disciplinas também, e se transformou numa grande universidade. Princeton,
essa também grande universidade, sabe por quem que ela foi fundada? Por 7 irmãos presbiterianos. 7 irmãos presbiterianos. Yale é uma outra grande universidade. Sabe por quem que ela foi fundada? Ela foi fundada em Connecticut em 1701 por um grupo de 10 pastores congregacionalistas, que são muito parecidos com pastores batistas. Universidade de Chicago, fundada pela Sociedade de Educação Batista Americana, com a ajuda do dinheiro, as contribuições do magnata do petróleo John Rockefeller, um batista fervoroso. Foi ele que pôs grana naquela escola, a escola cresceu, se desenvolveu. Irmãos, todas essas escolas centradas na Bíblia, na teologia, como a mãe de todas as ciências, centradas em Deus. Está certo que hoje essas escolas foram se secularizando, foram perdendo essa distinção que eles tinham cristã da sua origem. Mas eu poderia falar com vocês como Jesus Cristo promoveu, por exemplo, o capitalismo saudável e a iniciativa privada. Como é gostoso a gente poder trabalhar, juntar dinheiro e comprar um terreninho, construir uma edícula, construir uma casinha e falar, esse aqui é o meu cantinho. Mas antes de Jesus, você pensa que você teria, se Jesus tivesse vindo ao mundo, provavelmente você não teria esse privilégio, você ia ser sempre escravo, vassalo de alguém. É Jesus e o cristianismo que veio ao mundo e foi modificando a cabeça das pessoas e ensinando as pessoas sobre o valor do capitalismo saudável e da iniciativa privada. Jesus nunca incentivou o capitalismo selvagem que a gente vê ao nosso redor. Tá? Não estou falando que Jesus defendia a selvageria do capitalismo dos nossos dias. Mas Jesus incentivou, sim, o trabalho. Jesus incentivou o direito de propriedade, investimento, o livre comércio, o lucro honesto e generosidade e desapego das coisas materiais. Tudo isso ele ensinou, por exemplo, lá em Mateus 25, 14 a 30, na parábola dos talentos. Ali Jesus está falando de dinheiro, e ele fala que Deus, que é dono de todo o ouro, toda a prata, ele dá para alguns de nós 5, para outros 2, para outros 1. Deus não é comunista, Deus não dá para todo mundo 5, Ele não dá para todo mundo 1. Deus, ele na soberania dele, na sabedoria dele, ele sabe que ele tem filhos que merecem ou têm condições de fazer muito bem com 1, outros têm condição de fazer mais com 5. Deus então não é comunismo, não é comunista, certo? E a parábola ensina que Deus nos dá talentos conforme nossa capacidade, que Deus deseja, ou melhor, Deus requer que nós investamos, que nós multipliquemos os talentos que Ele nos dá. Deus espera que você que ganha salário mínimo consiga no final do ano fazer muito mais do que a maioria das pessoas com o seu salário mínimo, porque você teme a Ele, você está tratando aquele salário mínimo com atenção, com cuidado, com inteligência, com oração, e você está administrando bem aquilo. E se você ganha 10 salários mínimos, Deus espera também que você consiga produzir a maior número de bens e de bons frutos através daquilo, e abençoar muita gente, inclusive você mesmo, administrando bem aquilo. Um professor percebeu a tendência socialista dos seus alunos, e ele decidiu ensinar seus alunos que o socialismo não funciona. E ele decidiu fazer isso de uma forma muito prática. Sabe o que ele fez? Ele falou, gente, não está certo, uns de vocês tiram 10, outros de vocês tiram 3, 4, então não está certo isso. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar a dar média, eu vou começar a dar nota agora pela média da classe. Eu vou começar a dar agora a nota das próximas provas, vai ser pela média da classe, tá bom? Assim nós vamos ser mais justos. Não tem esse negócio do japonês inteligente lá, tirando 10, o coitado do brasileiro tirando 1, 2 aqui. Isso não vai acabar com isso, nós vamos fazer justiça aqui agora. E eles não perceberam muito bem na fria que eles estavam entrando. Mas depois da primeira prova, segunda, terceira prova, logo essa experiência revelou a sua lição de moral. Sua lição moral. O que aconteceu? Os alunos que tiravam 10 se desanimaram, porque tinha que carregar nas costas os que não estudavam, que eram preguiçosos. E eles pararam de estudar, e de 10 eles passaram a tirar 7, 7,5. E os que não estudavam, passaram a não estudar mais ainda, porque agora eles têm os outros que os ajudam, e a média foi para 4,5. E todo mundo ganhou 4,5. Daí o pessoal reclamou. O pessoal que ganha mais reclamou.
O pessoal que tirava mais reclamou. Daí o professor mostrou para eles que é isso que está acontecendo na Bolívia, em Cuba, na Venezuela e no Brasil. Essa mentalidade socialista. Vamos tirar dos ricos e dar para os pobres. Vamos tirar dos que têm empresa, que estão produzindo. Vamos achatar eles e vamos dar bastante para o povão. E é fácil para o político fazer isso para ganhar voto, porque ele ganha fazendo isso. Mas os nossos empresários estão o quê? Fechando suas empresas e querendo ir embora daqui. Essa semana eu falei com 2 empresários que estão tirando cidadania fora do país para ir embora daqui. Mas Jesus, o Evangelho, onde ele chega, ele promove o capitalismo, o capitalismo saudável, não selvagem. Saudável. Direito de propriedade, promove o trabalho honesto, investimento, livre comércio e tudo mais. Que gostoso morar num país onde você pode trabalhar, ganhar, ajuntar e poder deixar para os seus filhos bens que você mesmo não teve. O que mais? Jesus influenciou, impactou a história da raça humana e a nossa civilização no reconhecimento dos direitos humanos e civis, padrões de justiça mais elevados, liberdade de expressão, liberdade religiosa e culto. Isso tudo vem do cristianismo, não vem do comunismo, não vem do ateísmo. O comunismo promove o que? Ateísmo. O cristianismo promove o que? Liberdade. Eu posso adorar Deus, você não quer adorar Deus, você não é obrigado, mas você não pode também impor que eu não adore, e nem eu posso impor você que adore. Nós vamos conviver com liberdade. O cristianismo promove isso. Jesus, através dos seus ensinamentos, da sua vida, ele impactou o mundo também na abolição da escravatura, tanto na antiguidade quanto nos tempos modernos. O que mais? Jesus impactou também a civilização humana no desenvolvimento da arte, da música. Nós vemos a influência cristã também, a influência de Cristo na ciência moderna. Os pais da ciência moderna, o Adalto, quando estava aqui, falou isso para nós. Os pais da ciência moderna eram cristãos. Estou falando dos cientistas de 1 século, 2 séculos atrás. Eles todos eram cristãos, eles liam a Bíblia, eles acreditavam no criacionismo. Eles não eram evolucionistas, eram criacionistas. O pessoal de séculos atrás que criou e desenvolveu o conhecimento e fez pesquisas e dá para os cientistas ateus e evolucionistas de hoje base para suas pesquisas, todos eles eram cristãos e criam em Deus e criam na criação do mundo por Deus. Deixa eu passar para você rapidamente a lista de alguns fundadores de ramos da ciência que eram cristãos que liam a Bíblia, iam na igreja. Cirurgia antisséptica, Joseph Lister. Bacteriologia, Louis Pasteur. Cálculo e dinâmica, Isaac Newton. Mecânica celestial, Johannes Kepler. Química e dinâmica dos gases, Robert Boyle. Eletrônica, John Ambrose Fleming. Eletrodinâmica, James Clerk Maxwell. Ciência da computação, Charles Babbage. Genética, Gregor Mendel. Astronomia galáctica, Sir William Herschel. Química isotópica, William Hansen. E a lista vai. Irmãos, Jesus Cristo, sua vida, sua autoridade, seus ensinamentos, seu evangelho, seus discípulos, sua igreja, impactaram esse mundo de uma forma. Eu podia citar outras áreas, mas Jesus Cristo fez grande diferença nesse mundo. Se Jesus não tivesse nascido, nós estaríamos, talvez, já teríamos destruído esse mundo, já não existiria mais esse mundo. Talvez nós estaríamos ainda na idade da pedra. Mas eu queria dizer para vocês hoje à noite, para encerrar esse sermão, que, na minha opinião, o impacto mais importante que Jesus teve no mundo não foi na área da ciência moderna, não foi na área do capitalismo saudável, na área da abolição da escravatura. O impacto maior que Jesus teve nesse mundo, a coisa melhor que ele fez, na minha opinião, enquanto aqui nesse mundo, o impacto mais importante realizado por Cristo, ao meu ver, foi quando Jesus Cristo, há uns 70, 80 anos atrás, ele visitou um jovenzinho na cidade de Trabiju, aqui no interior de São Paulo. E o nome desse jovenzinho era Lauro. E esse menino com 15 anos vivia dentro de uma família complicada, uma família disfuncional, uma família que o pai era alcoólatra, um pai que não sabia amar a esposa,
não sabia disciplinar seus filhos, 7, 8 filhos, uma bagunça, bebida, cigarro, jogatina, todo tipo de coisa ruim. Aquela família vivia com brigas e contendas, uma família que não sabia perdoar, e o Espírito Santo chegou lá em Trabiju e visitou meu pai, e tocou seu coração com o Evangelho de Cristo. E meu pai, com 15 anos, saiu de casa a fim de procurar educação, procurar ir para a escola, procurar uma igreja que pregasse a palavra de Deus. E no mesmo tempo, mais ou menos no mesmo tempo, o Espírito Santo também, eu louvo a Deus por isso, ele tocou a vida de uma menina chamada Elza. E levou essa menina que tinha uma família que não estava nem aí com Deus, nem aí com a igreja, e ela começou a frequentar uma igreja de livre e espontânea vontade. Deus tocou seu coração, e ela foi levada a Cristo, ela conheceu o Evangelho. Mais tarde ela conheceu meu pai, e os dois agora, conhecendo a Cristo, conhecendo o Evangelho, conhecendo o que é amor, o que é perdão, conhecendo o que é a palavra de Deus, eles formaram uma família coesa, uma família normal, uma família saudável, e eu tive o privilégio de nascer nessa família, e eu louvo a Deus por isso. Mas eu louvo a Deus também, gente, porque por causa de Cristo Jesus, na minha adolescência, eu também fui visitado. Eu tinha mais ou menos 14 anos, trabalhava num escritório como office boy. Na hora do almoço, eu estava ali naquele escritório, em crise. As tentações eram muitas, tentações ao meu redor, no centro de São Paulo. Eu trabalhava com homens muito mais velhos do que eu, a maioria casados, sem vergonha, homens safados que traíam suas esposas, que gostavam de festar, gostavam de contar mentira, de lesar a firma, e eu ali no meio, como filho de crente, e a minha fé foi caindo, eu fui esfriando, e eu estava no momento, estava muito triste, eu estava em crise, eu comecei a duvidar. Esses homens, um deles me intimidava, falava: você vai abandonar essa igreja, essa religião sua, mais um ano com a gente aqui, você vai ver, isso aí vai tudo para os quiabos, essa herança cristã sua, isso aí não vale, no mundo de verdade, isso aí não tem valor nenhum. E eu tinha aquela palavra, essa profecia desse homem aí me deixava mais enfraquecido ainda. Eu falava: ele é casado, ele é maduro, ele é inteligente, ele é o contador dessa firma aqui, ele sabe o que fala, ele deve estar com razão. Daqui a pouco eu vou me tornar um ateu. Enfim, eu entrei em crise de fé, crise espiritual, e eu estava muito triste. E eu não sei quem foi que me deu um livro, ele falou: leia esse livro. Um livro escrito pelo evangelista Billy Graham. O título do livro era O Mundo em Chamas, e era um livro bem evangelístico, e um livro que fortaleceu minha fé. Eu fui lendo os capítulos, eu não conseguia parar de ler, porque foi falando ao meu coração, o Espírito Santo foi enchendo meu coração de certeza, de fé, de convicção. Eu fui me fortalecendo, eu fui tendo ali, o Billy Graham dava fatos, argumentos, e mostrando na Bíblia as profecias de Cristo e o que estava acontecendo hoje, e aquilo o Espírito Santo me usou para me fortalecer. E eu lembro que eu terminei, no meio do livro, um dos capítulos caindo de joelhos naquele escritório, na hora do almoço vazio, todos eles saíram para almoçar e dar umas voltas, tal, e eu caí de joelhos ali naquela cadeira de madeira ali, eu chorei na presença de Deus. Eu falei: Senhor Deus, obrigado por devolver a minha fé. Senhor Deus, por favor, não permita nunca que essa fé se apague no meu coração. Deus, por favor, eu quero te seguir, eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero pregar do Senhor. Senhor, me ajuda a ser sal e ser luz no meio desses homens aqui que não temem o teu nome. E foi uma coisa maravilhosa. Ali eu comecei a entender realmente o que é o Evangelho, como que o Evangelho é maravilhoso, como que através do Evangelho Deus, Ele resolve o meu pior problema, que é meu pecado, minha fraqueza, esse negócio, meu orgulho, minha vaidade, que me separam de Deus, a minha ignorância. E através do Evangelho Deus elimina meu pior inimigo, que é a morte, o medo da morte, e me confere a salvação. E daí veio então convicção dos meus pecados, confissão, perdão. E eu tinha sido batizado aos 9 anos de idade, mas eu considero que a minha conversão parece que se consolidou mesmo, foi aos 15 anos nessa experiência. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui pregando o Evangelho para vocês nos últimos 15 anos. E eu tenho o privilégio agora, hoje à noite mesmo, de olhar para cada um de vocês que talvez está frio na fé, você que talvez está afastado de Deus, você que talvez não é crente ainda, você que ainda não entregou sua vida a Cristo, e dizer para você: Deus te ama, e na soberania dEle te trouxe aqui
E na autoridade da palavra dele eu digo para você: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Eu não sei qual é a sua situação, mas clame ao Senhor por salvação. Clame ao Senhor como eu clamei naquele escritório: Senhor, por favor, fortalece a minha fé, renova a minha vida espiritual. Eu não quero ser um pagão, eu não quero ser um mundano, eu não quero ser mais um que vive curtindo as coisas passageiras desse mundo e morre e vai para o inferno. Senhor, tem misericórdia de mim. Clame ao Senhor Jesus Cristo e decida salvar-se dessa geração corrupta, como o apóstolo Pedro fala lá em Atos capítulo 2, e creia no Senhor Jesus Cristo. E se você não foi batizado ainda, seja batizado para perdão dos seus pecados e receba o dom do Espírito Santo. Irmãos, nesse Natal, por favor, não seja culpado de celebrar o Natal de Jesus de uma forma banal. Quando você se reunir com a sua família na noite de Natal ali, homem, escute-me, homens. Na noite de Natal é você que é o sacerdote do lar, não é sua esposa, é você. Não é seu filho, é você. Naquela noite, antes de cear com a sua família, por favor, tira pelo menos um minuto para falar: nós queremos ter uma palavra de oração especial, porque Jesus é maravilhoso. Queremos louvar a Deus porque Ele enviou Jesus Cristo a esse mundo, e o Natal é Natal de Cristo e não nosso. E nós, como família, nós devemos tanto a Jesus Cristo. Ele é tão especial, Ele é tão grandioso, tão glorioso, como o pastor tem pregado lá na igreja. Nós devemos tanto a Ele. Não vamos ser igual às outras famílias, não vamos ser como as outras pessoas da cidade, que no Natal só quer saber de comer, dar risada, e contar piada, e beber, e curtir o feriado. Não, vamos respeitar, não vamos banalizar o nome de Cristo e a celebração do seu aniversário. E faça uma oração louvando a Deus por aquilo que Cristo é, por aquilo que Cristo fez, por aquilo que Cristo pode fazer na vida da sua família, tem feito na vida da sua família. Se Jesus não tivesse nascido, lembre os seus familiares, se Jesus não tivesse nascido, onde estaria eu agora? Eu ainda estaria morto nos meus pecados, nos meus delitos, eu ainda estaria nas trevas espirituais, eu ainda estaria separado de Deus, separado da vida, da luz, do amor, da esperança. Eu estaria indo por aquela estrada que conduz para aquele lugar preparado para o diabo e para os seus anjos. O livro de Apocalipse fala sobre isso. Mas graças a Deus que Jesus veio. Diga para a sua família: graças a Deus Jesus veio. Se Ele não tivesse vindo, onde estaríamos nós, brasileiros? Onde estaríamos nós, como família? Onde estaria o Silas Campos sem Jesus? Graças a Deus Jesus veio. Graças a Deus Jesus veio. Isso me faz lembrar uma história com a qual quero encerrar essa mensagem. A história de um casal de colegiais. Ele com 17 anos, ela com 15 anos, ela no primeiro colegial, ele no terceiro colegial. Eles começam um namoro muito intenso e daqui a pouco eles casam. Eles casam, logo ela engravida, daqui a pouco ela engravida outra vez. Ela com 17 anos já tem 2 filhos. Ele um garotão de 19 anos, com dificuldade para sustentar o lar. E a vida não está fácil. E quando ela está com seus 19 para 20 anos, essa moça, ela está dentro de uma casa, com a cozinha toda bagunçada, a casa desarrumada, 2 filhos chorando, precisando da sua atenção, seu carinho, seu amor. E aquela rotina. E o marido lutando e vindo tarde para casa, 2 empregos para tentar prover para a pequena família. E ela vai ficando meio que deprimida com a situação, ela vai pensando na vida dela e tanta dificuldade ao seu redor, necessidade das crianças, e ela chega num momento que ela decide ir embora. O marido volta do emprego, volta do trabalho, e está só as crianças dentro de casa chorando, e um bilhete ali. Ela, de forma inadvertida e irresponsável, ela sumiu. O marido procura, liga para todo mundo, fala com a polícia, ninguém acha onde ela está. E agora para ele está bem mais pesada a situação. E uma vez por semana vem um telefonema de orelhão, não dá para saber de onde que vem o telefonema, é ela, só querendo saber como estão as crianças.
E ele aproveita para assegurá-las que as crianças estão bem, que a sogra está ajudando, tal. Mas ele logo aproveita o telefone para implorar para ela: por favor, volta para casa, meu bem, nós amamos você, precisamos de você, volta para casa, por favor. Você é muito especial para nós, eu não sei o que aconteceu, mas seja o que for, volta para casa. E ela desliga o telefone. Depois de uma semana ela liga de novo. E ele de novo implora para que ela volte para casa, mas nada. Esse marido tira o dinheirinho que ele tinha na poupança, contrata um investigador para tentar localizar onde está essa esposa que fugiu de casa. Depois de uns dias o investigador fala: olha, eu descobri onde ele está, e dá para ele o endereço. Ela está no litoral, numa cidade litorânea. Ela está num hotelzinho de terceira qualidade, um hotel sujo, feio, um hotel bem baratinho. Ela está lá. Ele já tinha gasto o dinheiro da poupança, ele faz um empréstimo, põe gasolina no carro e vai atrás dela. E quando ele chega lá, ele fica no pequeno saguão desse hotel sujo, feio. Ele fica esperando ela sair do quarto para conversar com ela. Quando ela desce a escada e vê ele, e ele vê ela, ele tinha um discurso todo preparado para ela. Mas a hora que ele a vê, os olhares se cruzam, o discurso, ele esquece todo o discurso. E a única coisa que ele consegue falar para ela é: querida, eu te amo. Por favor, volta para casa. Seus filhos te amam, por favor, volta para casa. E ela fica só olhando para ele, congelada. E quando ele menos espera, ela fala: eu vou voltar sim. Deixa eu pegar minhas coisas. Ele fica aliviado, cheio de alegria, e volta com ela para casa. É uma alegria, a família é restaurada, é congregada, e ele está feliz e tudo mais. Ela parece que está melhor agora, está contente, que as coisas começam com a ajuda da sogra, tudo vai dando melhor e tudo mais. Mas 3, 4 dias depois, quando eles estão relaxados, as crianças estão dormindo, eles estão bem na sala, ele fala: querida, eu tenho uma pergunta que está me encafifando. As semanas quando você ligava e eu implorava para você: volta para casa, por favor, volta para casa, eu te amo, volta para casa, por que você não voltou? E você não atendeu o meu clamor, meu pedido, mas daí, de repente você: tá bom, eu vou. Eu não entendo, por que você mudou? O que foi que levou você a mudar tão de repente assim? Eu cheguei lá e falei: eu te amo, volta para casa. Você falou: tá bom, eu vou. Por quê? E ela falou: as outras vezes era pelo telefone, mas você foi atrás de mim e você veio até onde eu estava. Isso é diferente. Você fez um sacrifício para me buscar, e isso muda tudo. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que nós abandonamos Deus, nós fugimos da casa dele, da presença dele, e ele não mandou um recado para mim, para você, ele não escreveu um bilhete. Deus não deu um telefonema, falou: por favor, volta para casa, eu te amo. Não, ele veio até nós, na pessoa de Cristo Jesus. Ele se fez carne e habitou entre nós, para poder dizer pessoalmente para mim e para você: eu te amo, eu te amo. Você não foi feito para viver nesse hotelzinho de terceira qualidade, feio, sujo, nojento, morando junto com um monte de gente que é corrupta, imoral. Você foi criado por mim. E por isso que Jesus veio ao mundo pessoalmente, para olhar nos nossos olhos e lá da cruz falar: eu te amo, por favor, volta para casa, volta para a casa do Pai. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, eu sei que eu estou falando com alguns irmãos, irmãs, visitantes, que hoje, Senhor, entraram aqui, mas seus corações estão bem longe de Ti, Senhor. Eles estão mais preocupados com si mesmos, preocupados com problemas do que, Senhor, eles não têm nem tempo, nem coração para Te amar, para sentir Teu amor. Oh Deus, tem misericórdia dessas pessoas, Pai, e toca seus corações, Senhor.
Ajude-nos a entender, Senhor, que mais importante do que qualquer outra pessoa é o Senhor e o nosso relacionamento contigo. Mais importante do que qualquer outra coisa é a nossa amizade, é o teu amor para conosco, Pai. Pai, ajuda-nos a entender, Pai, que quando nós nos acertamos com o Senhor, é mais fácil acertar as outras coisas. Quando nós colocamos o Seu reino em primeiro lugar na nossa vida, Senhor, tudo vai se encaixando devagar, Senhor. Se alguém assim que está longe de Ti aqui nesta noite, Pai, Espírito Santo, por favor, traz essa pessoa para perto de novo. Quebranta esse coração, Senhor. Ajuda essa pessoa, Senhor, a se render de corpo e alma a Ti e depender somente do Senhor a partir de agora, Senhor, no começo dessa semana, no começo desse ano que entra. Ajuda essa pessoa a viver realmente pela fé em Cristo Jesus, no Seu Evangelho, nos Seus princípios, nos Seus ensinamentos, não seguindo, Senhor, mais as suas percepções, as suas vontades, os seus prazeres, mas seguindo aquilo que o Senhor nos orienta na Tua palavra. Que Deus, se há alguém aqui que ainda não encontrou o perdão dos seus pecados, que ele possa, Senhor, entender que Cristo Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou. Só Ele pode resolver nosso pior problema, que é essa praga chamada pecado, que nos separa de Ti, Senhor, que nos separa do Teu poder, do Teu amor, da Tua graça. Dê a essa pessoa agora, Senhor, fé, dê a essa pessoa agora arrependimento, convicção dos pecados e humildade para confessar os pecados, e fé, Senhor, para abraçar o perdão que só o Senhor pode lhe dar. Em nome de Jesus, Pai, assim eu clamo, oro, peço e Te agradeço. Amém. Amém.